Glória e majestade devem ser dados ao Senhor. Glória, majestade, força, sabedoria, Ele é o dono de tudo. Por isso nós podemos dizer, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Vamos com essa canção cantar em louvores ao nosso Deus. Aleluia. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. O Senhor é digno de ser louvado, de ser exaltado. Nós devemos cantar louvores ao nosso Deus. Ele deve ser exaltado por toda a eternidade, no céu, na terra, na sua casa, nas nossas famílias. Vamos louvar juntos e exaltar o nosso Deus que é digno. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez, Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
exaltado, Rei exaltado nos céus, por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Que bom estar com você de novo para ler a Bíblia, para adorar ao Senhor, para cantar louvores, para receber da palavra de Deus aquilo que encherá o meu coração e o seu coração. Hoje quero convidá-lo a ler comigo o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14 e 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Um texto muito conhecido de todos os crentes, e quero falar sobre o seguinte tema: Deus ouve fora do templo. É a proposta que tenho para você nestes minutos. Segundo Crônicas 7, 14 e 15, eu leio a NVI, o texto diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Deus ouve fora do templo. Uma das coisas mais especiais que temos na fé cristã é a possibilidade de adorarmos a Deus coletivamente nos nossos templos. Aliás, uma das coisas mais belas que a fé cristã cria exatamente para a nossa fruição, para a nossa apreciação, são os nossos templos mais tradicionais, com arquiteturas antigas, históricas, templos mais modernos. Eles são lugares especialíssimos para a adoração ao Senhor. E nos últimos dias em que temos vivido, a dificuldade de estar no templo, ela é marcante, ela é definitiva. Quantos de vocês que estão me assistindo agora, talvez já estão com saudades do templo, da possibilidade de adorarmos ao Senhor juntos, no coletivo? Mas à luz de 2 Crônicas 7, 14 e 15, na verdade, de toda a história que envolve o texto que li para você, quero deixar claro que Deus ouve fora do templo. Não fique preocupado, não tenha medo. Deus continua ouvindo as suas orações. Deus continua atento às suas necessidades. Deus não nos abandonou porque estamos fora do templo. Deus ouve fora do templo. A ambiência do texto em que lemos,
tudo aquilo que está em volta, é um momento da vida do reinado de Salomão, um momento da história e da vida do povo de Israel unido, muito importante, talvez um dos momentos mais marcantes da trajetória desse povo. Eles estão inaugurando o templo, eles estão num momento especial, onde Salomão acaba de orar ao Senhor, consagrando o templo ao Senhor Todo-Poderoso. Templo esse nascido do desejo do coração de Davi, templo iniciado por Davi, templo em que tudo aquilo que foi usado para a sua construção começou a ser recolhido pelo rei Davi. E Deus diz que Davi não pode inaugurar o templo porque ele é um homem que tem as suas mãos sujas de sangue. Deus determina então que o sucessor de Davi, o seu filho Salomão, inaugurasse o templo. Pois em 2 Crônicas 7,14 temos este relato. Salomão está inaugurando o templo, Israel parou, o povo todo está reunido numa grande junção de pessoas. Os corações, as almas, as famílias, todos os indivíduos, o povo da música, o povo da adoração, todos reunidos. É hora de consagrar o templo ao Senhor. Salomão acaba de orar e no final da sua oração, a Bíblia diz que fogo desceu do céu, depois da oração de consagração de Salomão. E aí nós temos a fala de Deus que aparece a Salomão, deixa claro a mim, a você, de que Deus ouve fora do templo. Em primeiro lugar, quero dizer a você que Deus é Deus de homens e não de templo. Por isso, ele ouve fora do templo. Obviamente que é do nosso hábito, é da nossa espiritualidade estarmos no templo. Todavia, Deus é Deus de homens. Deus é o Deus das mulheres. Deus é o Deus dos jovens, das crianças. Deus não é Deus do templo. Deus de homem ouve o homem, independente de onde ele estiver. Deus de homens não é Deus de templo, por isso ele ouve você fora do templo. A Bíblia diz que Deus ouvia o seu povo antes do templo. Deus ouvia o seu povo, inclusive naquilo que precedia o templo, que era o tabernáculo. Deus ouvia o seu povo antes do tabernáculo. Em todo o tempo, Deus está atento às necessidades do homem. Inclusive, quando o homem não fala com Deus, ele continua atento às necessidades que você tem. Quando nós vamos ao livro do Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos um homem que tenta fugir de Deus, que tenta se esconder de Deus, mas Deus ouve o clamor de uma boca silenciada. Deus ouve o clamor de um homem contaminado pelo pecado, ainda que ele não o confesse. E no Gênesis 3, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus foi até Adão para buscá-lo, para interagir com ele. Deus ouve fora do templo, nós não precisamos ter dúvida alguma, Deus continua a ouvir as nossas orações. Salomão está consagrando o templo, mas Deus já houvera falado com ele em outras ocasiões. Deus falou com pessoas antes do templo. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó antes do templo. O Deus de Moisés antes do templo. Eu poderia citar uma infinidade de pessoas. Portanto, não tenha dúvida, Deus ouve fora do templo. Quando nós lemos o texto de 2 Crônicas 7,14, quando Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e ele segue a sua fala, nós identificamos que Deus ouve fora do templo, pois as condições para que Deus nos ouça são criadas pelo próprio homem, independente de onde ele estiver. Quem cria as condições para sermos ouvidos por Deus é o próprio homem. Será que você tem propiciado as condições favoráveis para Deus ouvir a sua oração? E quando eu estou fazendo esta pergunta, não estou dizendo que Deus está incapacitado para ouvir. Não estou dizendo que Deus não é sensível à sua necessidade. Só estou dizendo que Deus determinou na sua soberania condições para que ele ouça e atenda a nossa oração. O verso 14 diz, o meu povo, que se chama pelo meu nome, deve se humilhar. Esse povo precisa orar, buscar a sua face,
afastar dos maus caminhos, para então Deus ouvir a minha oração. Deus ouve fora do templo, porque quem cria as condições para que Deus ouça a oração do homem não é o templo, é o próprio homem. Você será ouvido por Deus no templo, você será ouvido por Deus na sua casa, você será ouvido por Deus na montanha, na floresta, em qualquer lugar onde você estiver. Se cumprires os ditames de Deus, ser povo de Deus, se humilhar diante de Deus, orar ao Senhor, buscar a sua face, afastar-se dos maus caminhos, Deus o ouvirá, porque Deus ouve fora do templo. Finalmente, quero dizer a você que Deus ouve fora do templo, porque Ele ouve com um objetivo muito claro, específico, e foi Ele mesmo que determinou. Não é a teologia que diz o porquê Deus ouve ou com quais objetivos Deus ouve. É o próprio Deus que fala os objetivos dele mesmo para ouvir a nossa oração. O texto diz que ele ouve para perdoar e para sarar. O texto bíblico diz que ele vai ouvir para afastar o pecado do homem e curar a sua terra. Deus ouve fora do templo porque a necessidade de perdão e de cura não é dentro do templo. Deus ouve fora do templo porque nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados fora dele, no convívio social, no pecado que temos na nossa mente contra Deus. Portanto, Deus ouve fora do templo porque ele decidiu que vai perdoar o seu pecado e sarar a nossa terra. Em tempos onde identificamos na intimidade com Deus o nosso pecado, Deus ouve fora do templo a oração do pecador que se arrepende. Em tempos de crise, quando a nossa terra está sofrida e doente, Deus ouve a oração daqueles que se chamam pelo seu nome, porque Ele determinou que deseja sarar a nossa terra. Nós podemos não estar no templo, mas Deus continua nos ouvindo. Deus é Deus de homens, não Deus de templo. As condições para ser ouvido por Deus, você lê na palavra e cria estas condições. Humildade, oração. E não esqueça, Deus ouve fora do templo porque Ele quer perdoar o seu pecado e sarar a nossa terra. Deus, sare o Rio de Janeiro. Deus, sare o Brasil. Deus, sare o mundo para a glória do seu nome. Assim o fazemos, rogando, confiados na sua graça. Que Deus, para tanto, nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós somos imensamente gratos, porque o Senhor não é Deus do templo. O templo serve para adorar coletivamente, mas o Senhor é Deus de homens e não de templo. O Senhor é Deus que deseja perdoar e sarar. Por isso o nosso coração se enche de alegria e gratidão, dando hosanas ao teu nome, porque ouves nossa oração. Pedimos então perdoar o nosso pecado, sarar a nossa terra, para que vivamos dias plenos de alegria e comunhão entre os irmãos, e que os aprendizados desta época tão difícil possam edificar a nossa fé e solidificar a nossa comunhão. Faz a tua igreja relevante neste tempo. Oramos no bondoso nome de Jesus, o nosso Salvador, o Senhor da igreja. Amém. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é o que diz o profeta Malaquias no capítulo 3, verso 10. E você, membro da Igreja do Rio da Prata, é convidado em culto a ofertar ao Senhor com seus dízimos, suas ofertas, através da nossa conta bancária. Nós não podemos ter o nosso culto no templo coletivo, mas a conta bancária da nossa igreja no Banco Bradesco está disponibilizada na tela, e que Deus abençoe você por sua fidelidade, sua liberalidade em ofertar para o sustento da obra de Deus através da sua igreja, da nossa igreja, a Igreja Batista do Rio da Prata.
Quero também avisar aos irmãos que logo mais à noite estarei no culto ao vivo da Igreja Batista Nova Betel, às 19 horas. O link será disponibilizado para você. Você pode participar conosco deste culto ao Senhor através da internet também. São as igrejas se juntando para adorarem a Deus juntos, irmãos em Cristo exercitando a comunhão. E por fim, na próxima quarta-feira, dia 25, mais um culto da Igreja Batista do Rio da Prata será disponibilizado a você na internet, na nossa página do Facebook, às 19 horas. Aproveite, quando você estiver participando do culto, coloque lá a hashtag Estamos em Culto. Assim poderemos perceber a sua participação conosco, ok? Que Deus lhe abençoe, lhe dê um domingo abençoado na presença de Jesus.